Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro nessa segunda semana de janeiro, né? Pedindo a Deus que esteja conosco, que Jesus guie e abra nossos corações ao aprendizado de hoje. E com essa alegria, com toda essa gratidão, a gente pede permissão para iniciar os trabalhos, e a Cláudia fará a prece inicial, seguida pela Rosa, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vindos todos. E assim, envolvidos todos nós com essas palavras, para iniciar as nossas reuniões, a nossa reunião de hoje, que possamos nos ligar nesse momento a todos os nossos queridos amigos que participam desse encontro aos domingos, também aos nossos mentores, e juntamente com eles, com imensa alegria, com imensa gratidão, nos ligamos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus Pai, para que possamos ter uma reunião com muita alegria e produtiva e cheia de sabedoria. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, gente, boa tarde. Começando o nosso estudo. Hoje o capítulo é o 169, do livro Palavras de Vida Eterna, e é um assunto muito pertinente. Testemunho doméstico. E começa com a frase de Paulo aos Gálatas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Está em Gálatas, versículos 6 ao 10. Comentários. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. É sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou admiração de quanto nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Emmanuel. Então, o testemunho doméstico, para mim, é como, me lembra uma frase que é assim: não basta parecer bom, você tem que, ou deve, ou almeja ser bom. Então, é muito fácil, às vezes, em situações sociais, situações de curta convivência, eu aparecer ter qualidades que eu talvez não tenha. Talvez eu mascare, talvez eu, como se fala, né? Não basta que da boca goteje leite e mel, se o coração não fala a verdade. Então, palavras doces, atitudes cordiais, até simpáticas, até
é um pouco, vamos dizer, é possível você refazer isso, reproduzir, mas na sua intimidade, quando você se despe de qualquer máscara social, parecer bem, ficar bem na fita, na sua intimidade com a sua esposa, com seu funcionário, com seu filho, com seu irmão, você não precisa fazer de conta, você não precisa fazer uma social, então você é o que você é, né? E nessa hora, é isso que eu digo, então, eles nos conhecem, eles sabem, então é a nossa essência que fica à prova, que fica à mostra. Muitas vezes é com a nossa família que nós, eh, sei lá, que nós destilamos nossas piores essências, nossos piores virtudes não, nossos vícios, melhor dizendo. E eles nos aceitam, nos toleram. Eu sempre penso que Deus nunca erra endereço. Então, se eu estou com uma pessoa com constante atrito, com coisas a resolver, pessoas que me são favoráveis, é fácil viver, não é? E quando não me é tão favorável? Ou quando é o oposto, eu não sou favorável para alguém, eu não sou tão palatável para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, que às vezes não é ele que é o meu problema, às vezes sou eu mesmo, né, que eu não consigo me adaptar. E então eu acho que essa convivência íntima, esse existir, porque todo dia um dia precisa de alguém, outro dia alguém que precisa de mim. Então essa situação de aprendizado implica em evolução. É como a gente fala, evolução vai acontecer para todos. Ela é individual, sim. O grau da evolução pode ser diferente, mas essa vivência aqui na Terra é para todo mundo evoluir. Seja aprendendo, seja sendo aprendiz, sendo mestre um dia, não importa. Então, às vezes, a gente ama, a gente briga, a gente grita, a gente se desespera, a gente consola, faz parte. E essa soma de coisas, no final, o que que ele quer dizer? Estamos com pessoas que precisamos estar. Estamos com pessoas nessa vida, nesse núcleo que nós participamos, que precisamos aprender a amar, tolerar, né? Então, eu acho que é isso. Tem uma brincadeira, eu acho que é quando um casal se tolera, né, aí eles acham que eles vão para o desencarne, vão para o céu e falam assim: "Pronto, agora já acabou. Agora eu tolerei, tá tudo kit, né". Aí ele falou: "Não, você só tolerou, agora você vai aprender a amar", né, que é um outro passo. Então tolerar já é uma grande coisa, ter paciência, amar independente do grau, é uma evolução que acho que nós vamos temos que alcançar. Isso acho que é o grande barato, a gente tentar chegar nesse ponto de não só tolerar, mas amar, compreender e viver em paz, né. Eu acho que todo mundo quer ter uma estadia bacana na Terra, ter uma vida, entre aspas, boa, né, prazerosa enquanto estiver aqui. É possível, acho que sim. Bom, vou deixar alguém comentar, foi minha parte. Obrigada. Obrigada, Rosa. Fala, Robert. Oi, como a gente comentou logo antes de entrarmos, né? É robusto isso, né? E aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, antes da gente entrar com a Cláudia, né? As máscaras sociais, né? Como a Rosa colocou muito bem, as máscaras sociais que a gente usa fora do nosso domicílio doméstico, né? Então, nós somos as pessoas bacanas, legais, tolerantes, educadas, boazinhas, né? E aí, às vezes, muitas vezes, a gente esquece que o nosso próximo mais próximo é aquele que realmente está dentro de casa, né? E que, como diz no texto, né, são aqueles com os quais nós temos relações pretéritas que precisam ser administradas, serem reestruturadas, serem perdoadas, serem toleradas, serem reconhecidas e, acima de tudo, serem amadas, né?
Então, muitas vezes, às vezes, tem pessoas que falam assim, isso é uma verdade. Nossa, encontrei um amigo, encontrei uma amiga que parece ser um irmão de alma, né? Não nasceu na mesma família, mas é um irmão de alma. Nossa, que bom. Mas e aquele irmão que está do teu lado, realmente, né? Aquele irmão que tem uma dificuldade maior para você lidar com ele, seja porque a personalidade dele é forte, seja porque ele bate de frente com você naquilo que você acredita, nas atitudes, né? A minha mãe, ela falava uma coisa interessante, né? Eu acho que é algo que se replica, né? Você pode ter 5 filhos, como os dedos de uma mão. Todos foram criados da mesma forma, mas cada um vai se apresentar de uma forma diferente. E essa tolerância dentro do ambiente doméstico é que tem que ser cultivada, que, como disse a Rosa com muita propriedade, é possível ser feliz, é possível. É possível a gente lidar com as diferenças dentro do nosso próprio lar, é possível lidar com situações, às vezes, muito adversas, né? Através da resiliência, através da tolerância, através do perdão. A gente sabe também que muitas vezes, nem sempre, naquele momento de tempo, essas coisas elas vão se resolver, né? A gente sabe que às vezes você está. É muito bonito a gente falar aqui num grupo de estudo, é muito bonito a gente refletir a mensagem que nos foi passada, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, como disse a anedota que a Rosa colocou, né? Você aprendeu a tolerar, mas você ainda não aprendeu a amar, né? E aí é que entra, né, os mecanismos reencarnatórios para nos reencontrarmos tantas vezes forem necessárias para que a gente possa lidar e quitar, entre aspas, essas dívidas, né? Não é Jesus que fala, perdoa teu inimigo agora, enquanto é tempo, né? Então, se nós não conseguirmos lidar com esse ambiente doméstico de forma adequada, de forma devida, para que nós possamos encontrar a felicidade do núcleo familiar, que pelo menos nós possamos fazer, cada um de nós, individualmente, o nosso melhor, não é verdade? Porque o nosso melhor, né, é o nosso esforço próprio para tentar corrigir uma situação ou reconstruir relações. Só que todo esse emaranhado reencarnatório, ele é uma jornada de várias vias. Eu faço a minha parte. O outro também tem que fazer a parte dele, não é verdade? E muitas vezes, né, nós chegamos ao nosso ponto, né, nosso ponto de tolerância, o nosso ponto de equilíbrio, e a gente não vê um caminho novo, né? E aí, coincidentemente, na realidade a gente sabe que não tem coincidência, né? Hoje eu acompanho o Haroldo Dutra, né, no Instagram, e ele estava comentando uma postagem que ele tinha feito de uma pessoa que perguntava, né, mas quando eu saber se aquele momento que eu estou vivendo, eu tenho que continuar a ser resiliente ou eu devo mudar? Aí ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante, e aí eu vou colocar aqui para a nossa reflexão. Ele coloca assim, se você está fazendo exatamente isso, do seu melhor, se você está colocando o seu melhor,
mas você percebe que aquele momento do tempo, aquele local, aquele núcleo que você está, seja de trabalho, seja de amizade, seja familiar, ele se desenvolve num processo vicioso em que as manifestações desagradáveis, elas são repetitivas, viciantes, e que apesar de toda a sua ação e vontade de querer mudar, não modifica, a gente vai, a gente aguarda, a gente tenta ser resiliente, a gente tenta ir à frente. Mas chega um ponto que você acaba percebendo que você precisa tomar uma outra ação, porque senão você vai ficar nesse atavismo indefinidamente, sem modificação. E isso pode gerar dores e marcas, talvez mais profundas do que a gente espera. Agora, então, às vezes há necessidade de mudar, né? E só quem muda, só quem toma essa decisão sabe a dor que passa pelo seu coração, né? A gente não tem uma régua para medir isso. A gente não tem um sensor que possa medir isso. A gente não pode julgar. Nossa, mas fulano ou fulana tomou uma atitude assim, nossa, como pode? A gente não está na situação dela. A gente não sabe a dor que ela sente. A gente não sabe a mágoa que ela passa. A gente não sabe o quanto ela batalhou, né? Então, algumas vezes, mesmo tentando fazer com que esses testemunhos familiares eles sejam levados à felicidade, mas algumas vezes, infelizmente, há necessidade de mudança. Mas mesmo assim, eu acredito que a semente foi lançada, né? E é lógico, como disse a Rosa, tem aqueles que vão ter sucesso, porque apesar das dificuldades, foram sendo resilientes, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e a coisa melhorou bem, e aí tudo normaliza. Ou é aquela impressão assim, como eu falei dos dedos de uma mão, né? Tá todo mundo legal. Tem um que não está no esquadro, né? Vamos trabalhar por ele, né? Vamos tentar mudar. Mas a gente sabe que nem sempre a decisão é somente nossa, porque assim as mudanças elas são individuais e elas são intransferíveis. Cada um vai tomar as suas próprias escolhas, né? Então, mas de qualquer forma, como disse a Rosa, vai chegar um dia que a gente vai se reencontrar e a gente vai se amar devidamente sem causar mágoa um no outro, né? Então, como eu falei, e como a Joana coloca sempre, é um texto robusto, né? Que gera muitas reflexões, né? E que eu acho que, como o Emmanuel, eu vejo no Emmanuel muito esse posicionamento. Ele nos leva à reflexão, né? E não à colocação de rédeas, né? De limites agressivos. E se a gente for parar para ler o livro dos Espíritos não nos proíbe de nada. Ele sempre nos orienta. Olha, é adequado isso, não é adequado isso. Ele nos deixa livre para escolher, né? Então, como a gente estava comentando, né? Nessa multidão de espectadores, tanto encarnados como desencarnados, à nossa volta, que a gente possa fazer a nossa melhor escolha e a nossa melhor ação. Valeu, gente. Obrigado por terem me ouvido. Obrigada, Robert. Acho que todos estão bem reflexivos aí, Roberto. Essa lição assim nos remete mesmo a gente analisar a nossa vida familiar, né?
E como às vezes a gente encontra num momento difícil, um desafio enorme que chega até nós, né? E a gente tem que exercitar o que a gente vem aprendendo no Evangelho, a resiliência, e ao mesmo tempo a gente tem que tomar atitudes para finalizar um ciclo, né? E essas decisões nunca são fáceis, né? São muito difíceis, é o que o Roberto falou aí agora. Cada um de nós no universo, né? A gente não tem como julgar nem ninguém em relação às suas atitudes, aos seus atos, né? Mas quando a gente joga essa lição para nós mesmos, a gente vê o quanto eu, pessoalmente, sou falha em muitas coisas que eu preciso melhorar em muito. Embora no dia a dia eu ainda me convença, não, você está fazendo o melhor de você, né? E às vezes realmente você está fazendo o melhor de você, mas nem sempre a gente consegue dar o melhor da gente, porque nós estamos nesse burilamento, né? Nessa busca e nesse exercício. E às vezes você se perde mesmo, você não consegue fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer dentro do seu lar, por conta das diferenças, por conta do próprio dia a dia, que a gente volta de um trabalho, às vezes, bem cansado, em casa a sua paciência já está ali no limite, né? E é quando a gente teria que exercer mais ainda a nossa paciência, né? E a gente conseguir dar o melhor mesmo para todos que nos cercam, seja aqui no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. Então, eu acho que é uma lição que traz essa reflexão para nós, lembrando que a gente, mantendo a mesma atitude, nós chegamos até aqui. Para que algo seja diferente na sua vida, particularmente, que a mudança é individual, você tem que tomar atitudes diferentes, no bem. Os diferentes que a gente fala é a diferença no bem. É a lição que chega até você, que você reflete e você toma um novo posicionamento. Então, eu acho que para cada um de nós, aqui essa lição vai ficar ainda remoendo, pelo menos para mim vai ficar remoendo as reflexões. Porque, como a Rosa falou muito bem, às vezes você tolera, você não tem, às vezes, opção. Mas o nosso Jesus, não quer o nosso tolera. Ele quer, antes de tudo, o nosso amor. Então, você tem que estar com as pessoas que você deve estar, independente da continuidade ou não, você tem que aceitá-las como elas são e ter esse toque divino que é o amor por essas pessoas. Mesmo que elas, em algum momento, vão continuar ou não participando da nossa vida, né? Então, eu acho que essa lição é muito grandiosa, nos traz muita reflexão, de a gente analisar o nosso papel enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto filha, né? Dentro do contexto familiar. E a gente tem um grau de cobrança muito grande, porque quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente não consegue mais ser o mesmo. Você está o tempo todo nessa vigília, nessa cobrança interior de fazer o melhor. E é muito frustrante quando você não consegue, apesar do seu esforço. Mas eu acredito que a gente não possa desistir nunca. A gente tem que ir em frente. A lição vai se repetir, talvez você caia uma vez, duas, três, mas vai chegar um momento que você vai conseguir fazer o melhor pela situação. Então, essa lição, para mim, foi uma lição muito real pelo momento que eu vivo, e eu acho que trouxe toda essa reflexão, não só para mim, mas para todos nós aqui da reunião. Então, que a gente possa entender que o nosso próximo, mais próximo, é realmente as pessoas que estão no nosso lar, né? As diferenças que a gente tem com os filhos, com o marido, ou com o pai, ou com a mãe, quem mora com o pai, a mãe, irmãos, né? Para a gente compreender o quanto nós temos que ser tolerantes, benevolentes, indulgentes, e isso não significa ficar de braços cruzados. Isso significa compreender o universo do outro e respeitar o universo do outro, da mesma forma que a gente quer que o outro respeite o nosso universo. Então, eu vou parar por aqui, porque essa lição é muito poderosa, mexe lá no âmago da gente, né? E de tudo, é a gratidão de poder ouvir a opinião de cada um de vocês, de poder ver essa lição de uma forma tão clara, né? Para a gente buscar essas mudanças dentro da gente e ver o que a gente pode acrescentar de bom para as pessoas que nos são muito queridas, muito caras, né?
que são as pessoas mais próximas de nós, o que muitas vezes a gente não consegue perceber. A grandeza que cada uma delas representa na nossa vida, o quanto elas estão nos auxiliando na nossa evolução, né? Seja dentro da empatia máxima, ou às vezes da dispatia, né? Que a gente fala que não dá, né? E ela também nos traz um ensinamento enorme. Então, eu acho que quando Jesus nos põe essas provas, ele está realmente levando a nós para o caminho da evolução, de a gente dar aquele pequeno salto, de falar, consegui, eu venci, não tenho mais a mágoa, não tenho ressentimento, eu tenho um sentimento de gratidão, de muito amor por todos, independentemente de quem seja. Então, é isso que a gente tem que buscar, eu acho, gente. É isso que eu busco todo dia, e nem sempre a gente consegue, né? Mas eu acho que esse exercício que a gente tem que fazer. E tem que começar aqui no lar. Às vezes eu dou umas explodidas aqui com as crianças, né? Mas eu acho que é por conta de que eu estou muito longe de ser o anjo que eu gostaria de ser, mas estou a caminho, nesse esforço contínuo, né? De fazer o melhor dentro do que eu posso hoje. Obrigada. Cláudia, é com você a Eu estou palavra. aqui, eu sei, eu estava aqui pensando. Em algumas coisas, você estava falando de um anjo, né, na sua casa, né, Joana? E eu estava pensando aqui, muitas vezes nós que temos essa função de educar, né, Deus nos coloca espíritos para nós educarmos, a gente muitas vezes tem que entender o que é o anjo, né? Às vezes a gente precisa ser aquela pessoa que vai educar mesmo, né? Então, vamos, sabe, Joana? E a gente tem que tomar muito cuidado, eu vejo, com o nosso nível de frustração, né? Porque a gente se coloca muito num nível de muita expectativa altíssima para conseguir, na hora que a gente vai tomando consciência disso tudo. E eu sempre me perguntando assim, né? A que ponto que eu posso melhorar com determinada pessoa, né, na minha família, né, nos meus né, na minha proximidade, porque é muito mais fácil você virar e falar assim, ai, nossa, mas fulano não liga para mim, ai, nossa, meu filho não liga para mim, ai, nossa, minha filha não manda mensagem para mim. E eu fico lá sentada esperando, como, né, a frustrada, entendeu? Então, o que eu posso estar eu fazendo? Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu acabei de mandar uma mensagem para o Felipe e estava falando com ele 5 minutos. Mas porque eu mandei. Não foi porque ele mandou, não, né? Mas eu saí dessa vertente do lugar de, né? Tá vendo só o que a gente pode fazer? E eu acho que um dos exercícios que a gente pode estar fazendo nessa nossa jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento através e baseado no Evangelho, né? É sempre a gente estar se perguntando, estou fazendo o suficiente? Poderia ter feito um pouquinho mais? Poderia ter sido diferente hoje? Eu acho que são questões que nós todos aqui, a gente pode estar se perguntando, né? Ou todos os dias, ou uma vez por semana, antes da gente entrar aqui no Evangelho, fazer um checklist, né, da nossa postura. Porque a gente muito quer que as pessoas conversem com a gente, nos tratem bem, nos burilem, e a gente, ainda como criancinhas, às vezes, que somos, e a gente não fazer também, né? Só que não é isso que a mensagem que Emmanuel nos fala. É através desse contato com a família, que as coisas acontecem, os nossos crescimentos também, a nossa melhora do espírito também, né? Lógico, como o Roberto lembrou, vamos ter espíritos, pessoas mais complicadinhas, às vezes até mãe, pai, irmãos perto da gente, filhos que vão estar ali na fase nos provocando. Sim, só que como que eu posso agir de uma forma diferente? Porque, gente, cada dia para nós é um passo, né? Nós estamos em movimento, em busca de autoconhecimento. E vai ter momentos que a gente vai berrar mesmo, vai ter momentos que a gente vai bufar, vai ter momentos que a gente vai responder sim de uma forma mais contundente, né? O que a gente não pode é desistir. Ah, chega, não quero mais. Né?
A gente não veio aqui, outro dia eu escutei que assim, a gente não está aqui, isso aqui não é um parquinho de diversões para a gente vir só brincar, né? Não é. A gente veio aqui para crescer, a gente veio aqui para se conectar com os outros e principalmente com a nossa família, para a gente poder crescer espiritualmente falando, né? A nível de espírito, né? Então, eu acho que fica aqui sempre, para mim, é isso, né? O que eu posso fazer de diferente? Né? O que eu posso fazer um pouco melhor? Nossa, será que eu não podia ter falado de uma forma diferente? Será que não é bom eu ter paciência? Né? Então, isso tudo eu vejo muito, até dentro, eu mesma inserida dentro da minha família, né? Porque o Roberto conhece bem a minha família, sabe como é que é, né? Se você deixar todo mundo falando alto e todo mundo falando de uma forma que quando você vê, você tá entendendo? Eu falo, gente, para que isso, né? Então não vou ser eu que vou ser isqueirinho, né? Não, né? Não quero ter... Mas antigamente eu era isqueirinho, né? Também, né? Então, acho que isso é crescimento. Com quem que a gente tem que treinar a nossa paciência, a nossa resiliência, mas sempre se perguntando, Deus, será que eu estou no caminho certo? E muitas vezes a gente acha que a gente não está, que a gente está parada. E eu acho que nesse momento me veio aqui muito forte. É assim, é nesse momento que a gente tem que se religar a Deus novamente, através da oração, né? Pedindo o amparo e pedindo uma lucidez e sabedoria para saber se a gente está caminhando no lugar certo. Se não tiver, ele que através nos dê notícias, né? Através de um livro, através de uma alguém falando, alguma coisa assim, que é para a gente mudar de caminho. É isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigada. A Maricélia, acho que levantou a mão aí, Robert. Levantei sim. Hoje cedo, eu estava com toda certeza de tão frustrada que eu tinha desanimado mesmo. Essa lição veio realmente me dar uma cutucada e falar, não faça do jeito que você está pretendendo fazer, que você vai entrar para o lugar errado. A minha família, nós somos 5 irmãos e casados, e os netos, e o papai ontem fez 99 anos, e aí o que aconteceu? Ele estava muito depressivo, eu até pedi orações para ele, né, no ano passado. Então, eu consegui ir para cada casa, porque um não podia ir no mesmo horário que o outro, porque tudo começou com um arranhão no carro de uma das pessoas. E esse arranhão foi multiplicando e saindo outras fofocas e aquela confusão toda. Virou um desastre há muitos anos. Quando foi agora no Natal, eu preparei um pouco a turma, aí no Réveillon mais um pouco, e consegui que fizesse o almoço e o jantar, pelo menos, para reunir um pouco no almoço e depois do jantar os que não podem nem enxergar o outro. E não é que aconteceu um arranhão no carro? Aí, a minha sensação era de que foi tudo água abaixo, sabe? Além de eu não ter conseguido colocar todo mundo no mesmo horário, mas não houve briga, mas alguém jogou álcool ou acendeu o fósforo. Aí eu pensei, não vou entrar mais nessa discussão. Chega de arranhão. Começa um arranhãozinho desse tamanho, vira um pandemônio. Então, assim, essa lição veio falar que, olha, não importa o tamanho do arranhão, continue a rezar, porque é o que pode fazer e o que de melhor pode fazer. É Deus só que pode entrar na situação e fazer do jeito que seja feita a vontade dele. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito o caminho que me deram, que vocês me apontaram. Muito obrigada. Obrigada, Mário. Eu acho que o Vanderlei também quer falar um pouco.
Boa tarde a todos. O maior problema, não digo problema, mas a dificuldade que nós vamos encontrar é no âmbito familiar. Que nem o relato da Marucelli, né? Que ela destaca como um arranhão, né? É um princípio de desarmonia ou de opiniões. Se ela se manter neutra e começar a observar o ponto de vista de cada uma das pessoas, ela vai começar a compreender como eles são na realidade, num momento de desarmonia ou desequilíbrio emocional. Qual que é a melhor atitude? Observar, escutar, analisar e não falar nada. Porque, no fundo, você vai aprender o quê? Como lidar com cada um deles individualmente. Por quê? Nós temos N arestas emocionais, espirituais, para lapidarmos a nós mesmos. A própria lição diz, né? No nosso lar tem aqueles companheiros, comparsas, inimigos e amigos também. E muitas vezes ali, aquelas cobranças dos instintos de cada um, é para nos ajudar a despertar os nossos próprios erros, para nós refletirmos sobre isso. Eu também tenho as dificuldades aqui no meu lar, com a minha esposa, com as minhas filhas, com as minhas 2 filhas. Só que é o seguinte, desde criança, eu tive um crescimento, talvez, fora da norma, né? Meu pai nunca veio conversar comigo. Minha mãe nunca veio conversar comigo. Minhas irmãs nunca veio conversar comigo, né? E eu já cresci normalmente e comecei a desenvolver aquilo que estava no meu caminho e cheguei aqui onde eu estou. Sempre ensinei às minhas filhas, olha, vocês não devem brigar entre si. Vocês são só 2. Não tem mais outra para uma parar a outra. Procurem se entender e se respeitar entre si. Então, uma das minhas filhas, que tem os meus netos, ela tem a vida dela lá com o seu companheiro. Eu nunca saí da minha casa aqui para dizer, ó, você está vivendo errado. Você está educando os seus filhos errado. E a outra que é solteira, certo? Quer ter a individualidade dela, tem um gênio forte, não gosta que pergunta nada do que ela fez, do que ela vai fazer ou deixa de fazer, certo? Então, eu respeito. Na hora da dificuldade, se eu tenho condições, eu ajudo, ou oriento, mas não interfiro, de jeito nenhum. Porque são espíritos que nasceram na família por algum motivo, e a gente que temos um conhecimento acima da média, assim, do normal de viver pelo instinto, porque nós não vivemos pelo instinto, nós temos o conhecimento espiritual que nos diz que somos espíritos eternos. E somos responsáveis pelas nossas atitudes e os nossos atos. Então, nós temos um conhecimento um pouco acima da média, e quando você começa a analisar os seus companheiros, os seus filhos, os seus netos, vocês vão ver que cada um tem um jeitinho, e ali naquele jeitinho, eles trazem a essência do seu passado. Uns querem ser mais dominador, outros mais passivo, outros mais inseguro, e uma série de fatores. Então, nós temos que observar e, no momento certo, ajudar, ou com uma palavra, depende da circunstância, certo? E também ajudar assim, ó, eu ajudei, não quero nada em troca. Não quero esperar nada em troca. Deu resultado. Porque tem muitos filhos que são verdadeiros vampiros em cima dos pais. Eles dominam mesmo, né? Outros já são acomodados. Outros, os pais estão tão ocupados aí com as ilusões da vida, que larga o filho criando
de qualquer jeito, na rua, de qualquer jeito. E o que vai acontecer? Ele vai se envolver com mau elemento, com drogas, com tudo. Isso vai trazer uma série de aborrecimentos para a família. E muitas vezes, nós, como pai ou tios, nós vamos fazer o quê? Não temos o que fazer, porque eles não vão aceitar uma palavra do que nós falamos. São espíritos prepotentes, dominadores, querem ter vontade própria, se envolvem com determinadas coisas que, às vezes, vai até se prejudicar, nós sabemos que vai se prejudicar, mas a experiência dele não é nossa, embora a gente viva junto, né? Então, cada um tem uma opinião. Quando que você tentou reunir, você fez a sua parte de reunir a sua família. Se surgiu lá um contratempo de opiniões, é uma outra conversa, porque todos eles estão envolvidos na mesma faixa vibracional, e às vezes, nesse conceito, cada um deles deve querer impor a sua própria verdade, ou sua própria razão. Claro que não vai dar certo. Porque se você fosse uma reunião, né? Bom, nós vamos nos reunir aqui, tá todo os comes e bebes aqui para todos, vamos nos divertir, falar de coisas boas, assistir um filme, isso e aquilo. Não buscar opiniões e atritos ou coisas do passado, lá arrancar, porque o fulano, ciclano e beltrano. Isso não se torna uma reunião. Por quê? É um instinto deles, como temos no nosso próprio lar, né? O instinto do nosso companheiro, nossos filhos. As opiniões não são iguais. E a gente tem que ter um certo critério de não se deixar envolver por essa onda. Deixa ela passar, né? Quando ela passar, vai surgir uma oportunidade aí você vai ter que conversar com uma irmã sua ali, só você e ela, ver a opinião dela, mas deixa ela falar, e não você puxar para que ela fale ou desabafe ou qualquer coisa. Automaticamente, ela, pelo instinto dela, ela vai falar, você viu fulano, viu ciclano, não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é assim mesmo. A gente tem que ir se acertando devagar, né? Porque as pessoas, às vezes, jogam os seus instintos, aquela energia negativa que está dentro dela, joga por palavras e descarrega em cima do primeiro que ela encontrar. Pode ser irmã, pode ser pai, pode ser amigo, pode ser não sei o quê. Depois que ela despejou tudo, aquela energia fica com aquela pessoa que ouviu, e se ela não souber se livrar dela, ela vai ficar pesada, igual um caminhão carregado, não é? E a outra sai tranquilo, jogou tudo para fora. Então, por isso que temos que ter a cautela de quando acontecer um caso desse, seja no serviço, na cidade, ou no ônibus, ou seja lá onde for, certo? Ouvir determinadas coisas de determinada pessoa, ouve, mas não se envolva com o seu julgamento, não se envolva com o seu sentimento. Porque quando você se envolve, não importa que pessoa seja, que esteja ali naquele momento. Você se envolveu, você se ligou mentalmente com aquela pessoa. E não é só o fato de você ter se ligado com aquela pessoa. Ali, ela está com o seu sistema emocional abalado, ela tem influência espiritual negativa mediante o seu modo de falar, agir e pensar, certo? Todos nós sempre estamos acompanhados, né, de espírito necessitado, sofredor, ignorante, ou seja lá do que for, certo? E esse espírito, quando vê que uma mente contrária entrou no campo vibracional, ele vai te qualificar como um inimigo. Ou com mais uma fonte de energia que ele pode usufruir, e ele passa a te acompanhar até a sua casa, analisa todo o seu ambiente e acaba obsediando a própria pessoa e os próprios familiares. É difícil, hoje, nós que estamos envolvidos com a espiritualidade, nós vivermos de uma forma neutra, ou enxergarmos de uma forma neutra, para que nós possamos não atrair essas energias. Na semana passada, não me lembro agora, nós fizemos uma vibração aqui para uma vizinha de uma de vocês aí, e ela, quando se ligou, pedindo a vibração, né, ou
o acontecimento da vizinha que fez aborto, aquele negócio todo, e é envolvido com drogas, ela só de pensar no problema da vizinha, ela se sentiu mal. Por quê? Ela se ligou à vizinha, se ligou a tudo que a vizinha vive, a todos os espíritos que acompanham a vizinha, certo? E aquela energia, como a dela não era compatível, primeira coisa que aconteceu, ela se sentiu mal. Porque nós, até para ajudarmos o próximo, nós temos que estar equilibrados, né? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, até para poder fazer uma oração para o próximo, porque dependendo do próximo, nós vamos atrair de qualquer forma, porque nós nos ligamos àquela mente. Só que nós nunca vamos saber o que está por trás daquela mente. E a mesma coisa os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos irmãos, né? Cada um de vocês tem a sua vida particular, pessoal de vocês, com a sua família, mas eles também têm a vida particular deles, com a família deles, com os filhos deles, que também têm uma vida particular de evolução de cada um. Então, quando nós começamos a pensar num conjunto muito grande desse daí, nós temos que ter um pouco de cautela, de não pôr o nosso pensamento ou a nossa verdade. Não vamos virar as costas, são nossos parentes, correto? Mesmo sangue. Mas vamos ouvir, deixa a pessoa falar, desabafar. Quando ela terminar, olha, eu acho que não compensa viver assim. Essa é a primeira pergunta que você faz para ela. Eu prefiro viver de forma mais tranquila. Ah, mas você não se importa com isso? Se importo, claro que se importo. Mas eu não vou poder interferir no seu caminho, na sua vida, nos seus filhos, certo? E assim, nós vamos nos libertando, e quando à noite formos deitar, peça a Deus, ao mentor de cada uma daquelas pessoas, que envolva essa pessoa, que o Mestre Jesus possa envolver toda e qualquer influência espiritual que tiver com aquelas pessoas, e que Deus abençoe a todos, faça um Pai Nosso e acabou. Você vai se sentir melhor, mais leve, não vai ficar com aqueles conceitos, aquelas palavras negativas, seja do que for dentro de você, e é uma forma de respeito mútuo que Deus nos dá. Olha, Deus não desampara nenhum dos seus filhos, até o mais criminoso que existe. Ele tem as leis que nós devemos seguir. E por isso que Jesus nos trouxe, né? Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu falei a semana passada, retrasada, não me lembro, eu falei, olha, coisa mais difícil para nós, espíritos encarnados, é quando nós terminarmos a nossa jornada, passarmos a porta do cemitério, no sentido da palavra, e estarmos de frente com a nossa própria consciência, porque é ali que nós vamos colher o que nós plantamos. Enquanto estamos aqui, nós estamos buscando nos defender de milhares de coisas e nos aprimorarmos, né? Então, isso é um fator importante, que nem a Cláudia disse ali, né? A convivência da sua família, algumas coisas que ela falou, que ela, às vezes, fica achando que, olha, eu deveria ter feito diferente. Não, não precisa se esquentar a cabeça por causa disso, não. Você agiu no momento certo, da modo que você pensa, do jeito que você pensa, do estado emocional que você se deixou levar naquele momento, seja com influência ou sem influência, correto? Então, já foi, o que foi feito, o que foi falado, foi falado. Não se incrimine, mas pense assim, poxa, da próxima vez, eu vou tomar um pouco mais de cautela. Vou analisar a situação de uma forma diferente. Os nossos filhos, depois que crescem, eles têm vida própria. Eles estão plenos do seu livre-arbítrio, em qualquer ponto de vista.
Ali estão todos os instintos deles que eles trazem encarnações passadas. Muitas coisas é comum, como eles, como nós, eles não vão aceitar o que nós achamos que é correto, e nós não vamos aceitar muitas coisas que eles estão fazendo que achamos que não está certo, mas é o caminho de cada um. Por isso que diz lá a leitura de hoje, né? É tudo uma forma de experiência e amadurecimento na própria convivência. Agora, harmonizar a convivência familiar não é fácil. É muito difícil. Por quê? Ontem mesmo, conversando com uma companheira de trabalho, né? A mãe está sempre em atrito com a filha. A filha às vezes fala para ela: mãe, não faz isso, só pode se machucar. Ela acha que a filha está querendo dominar ela. Por quê? É mãe. Ela a vida toda mandou nas filhas. Né? Ela, com 70 e poucos anos, ainda não compreendeu que a filha está querendo proteger ela para que ela não se machuque. Para que, não cortando o que ela deve fazer, mas para que ela simplesmente não se machuque. Porque ela já saiu de um estado hospitalar grave, perdeu quase 40%, 50% do raciocínio, da parte do cérebro, hoje recuperou, está com 70%, 30% já perdeu, certo? Mas o instinto de mãe fala em primeiro lugar. E muitas mães também são autoritárias. Acha que os filhos têm que fazer aquilo que ela acha que está certo. Minha mulher é uma dessas. Minha filha está com 40 e tantos anos, né? Porque é sua filha, porque isso, porque aquilo, fulano devia fazer isso, devia fazer aquilo, pô, não acorda ainda, que cada um tem um caminho. E fica com esses pensamentos, o sistema nervoso abalado, nunca está em harmonia consigo mesmo, e você vai fazer o quê? É o instinto de cada um. Certo? Espero não ter estragado aí a lição de vocês de hoje. Não, Vanderlei, traz reflexões sempre, né? Obrigado pela Traz atenção. reflexões. O Roberto, eu acho que nem vai dar tempo para as questões, né? Eu acho que não, acho que a gente pode se preparar, você começar a se preparar, né? Então, foi um corpo de estudo, né, muito volumoso, né, muito interessante, né, para todos nós, né, cada um vai ficar consigo com reflexões, né, para seguir em frente. E aí, nesse momento em que estamos unidos em coração e em pensamento, né, vamos envolver a Joana com muita serenidade, com muito amor, com muita fraternidade, com muita paz, para que ela possa fazer as vibrações da tarde de hoje e a prece. Joana, a paz do Cristo seja contigo e com todos. Obrigada. Gente, a nossa família é enorme, tão grande nosso planeta. Somos todos filhos do mesmo Pai. Acreditem, sintam em seus corações a presença de Deus, de Jesus, seu Filho. Somos uma única família. O Pai Criador zela por cada um de nós. Confie, filho. Confie, filha. Nenhum de nós está a deriva. Ele está conosco, nos guiando. A família terrena é enorme. A família de cada um de vocês é preciosa aos olhos do Pai. Cuide da sua família, zele da sua família. Faça o seu melhor. Compreenda a independência que cada espírito tem. A criança nasce, cresce e se torna um ser individual, único,
com vontades próprias, com o caminho a trilhar. Aprendamos que cada um de nós tem um caminho a percorrer, mas cabe ao pai e à mãe a orientação, a educação, guiar seu filho no caminho do amor e do bem. Mas o pai e a mãe também devem compreender a independência que cada espírito tem. Já na idade adulta não temos mais controles. E nem deveremos ter, porque nossos filhos não nos pertencem, mas pertencem ao Pai. Ele nos delega esses tesouros para serem guiados. E a gente tenta fazer o melhor. Mas de tudo, filho, observe o seu desempenho, a sua postura diante da sua própria vida, de como está levando as situações. Se está levando com o bem, na sintonia do bem, com as intuições que o alto te traz. Faça o seu melhor. Todos aqueles que estão do seu lado é porque devem estar. Por um período ou por um longo período. É preciso que vocês os amem, mas com o amor de verdade. O amor que liberta. O amor que afaga. O amor que respeita. O amor que zela. O amor que oportuniza. O amor perene que reside nos corações daqueles que amam. Cuidem de sua família, consanguínea, mas não esqueçam da família e a humanidade. De todos aqueles que precisam da sua presença. Seja através de uma fala, de um sorriso, de uma prece. A humanidade é única aos olhos do Pai. Todos nós seremos guiados, pois nenhuma ovelha esgarrada do rebanho se perderá. O Pai espera pacientemente que alcancemos a evolução. Então, que respeitemos o tempo de cada um de nós. Respeitemos o tempo do filho, do pai, do esposo, da esposa, da irmã, do irmão. Mas sempre faça o seu melhor. Nenhum de nós pode modificar o outro. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Numa luta interna diária. Não desista. Faça o seu melhor. Hoje, amanhã o seu melhor será melhor, se você se empenhar. Zele por todos. E não esqueça do compromisso com o Criador. A vida nos dada é uma dívida eterna junto ao Pai, que precisa ser zelada por nós. Abrace seu filho. Abrace sua filha. Mas abrace com a mesma força o seu irmão. Seja fraterno. Seja coerente no respeito, no zelo e no cuidado. Todos devem receber esse cuidado. Não só aqueles que são consanguíneos. Todos. Porque somos irmãos do Criador. E nosso irmão maior trouxe esse ensinamento de luz. Sintam ele dentro de vocês. Enxerguem ele na vida de vocês, nas mínimas
pequenas coisas. Jesus conosco, sempre. E com essa vontade fraterna, irmãos. Vamos fazer essa prece, essa vibração, pelo universo, pelo planeta Terra, para que nossos irmãos, todos, onde quer que estejam, recebam o nosso amor, recebam a nossa indulgência, recebam o nosso carinho. E para todos aqueles que nos veem em mente, recebam esse abraço, recebam esse amor, recebam a nossa gratidão por nós estarmos aqui compartilhando o viver. Sintam nesse momento uma luz envolvendo cada um de nós, nos trazendo a sustentação, nos trazendo uma alegria e uma paz para poder exercitar o Evangelho de Jesus. Paz de Cristo se conquista com trabalho, com serviço, não se luta, trabalho no bem e no amor. Que assim seja. A todos vocês, a gente agradece o encontro, a presença, a doação do carinho, da atenção, do tempo e da força de estar lutando pelo bem. Que Deus nos abençoe cada um de nós e que possamos estar aqui na próxima semana, vibrando pela luz. Para todos. Amém. Abençoada semana.